O jornalismo político no Piauí é uma vergonha. Não existe jornalismo político. O que existe são fuxico de bastidores. É quem se aliou a quem está amiguinho de quem ou quem rompeu com quem. Isso não é jornalismo político. Jornalismo político é análise dos fatores políticos e investigação sobre os candidatos atuais. Se estamos na época das eleições, quais são as denúncias, quais são os processos que eles estão respondendo, mas você não vê nada disso na mídia. E agora eu vou mostrar para vocês alguns meios de comunicação e como eles tratam a política, principalmente nesse ano eleitoral que vamos ver aqui em Teresina para as eleições municipais. Confira. O primeiro que eu quero analisar é, por exemplo, o cidadeverde.com. Você entra aqui e você digita Kleber Montezuma. Kleber Montezuma é o candidato do Firmino Filho. Se você procurar uma notícia sobre a gestão dele como secretário de Educação, denúncias que há na Secretaria de Educação, você não encontra absolutamente nada. Não existe nada. Existe o que ele está falando, o que ele está propondo e as suas alianças políticas. Aqui eu coloquei aleatoriamente a primeira notícia que apareceu. É Kleber Montezuma diz ser alvo de fake news e alerta para atitudes rasteiras na campanha. Quais são as fake news? A matéria não diz. Não diz absolutamente nada, não denuncia nada, não investiga nada. Vamos para outra matéria. Teucírio Alencar, do portal Via Agora. Teucírio Alencar entra no páreo para ser vice de Fábio Abreu. Quem é Teucírio Alencar? O que ele fez? Quais são as propostas? Por que ele quer ser candidato a Fábio Abreu? Quem são os outros candidatos? Não existe absolutamente nada. É apenas fuxico de bastidores. Quem está se aliando é o fuxiquinho entre cada um dos candidatos. Depois eu vou mostrar o que deveria estar sendo falado. Mas vamos lá. Fábio Abreu, de novo, Cidade Verde. Fábio Abreu recebeu apoio do PMN e aguarda resposta do republicano sobre ser vice. Já saiu diversas matérias sobre Fábio Abreu já tem quem é seu vice, Fábio Abreu está conversando com não sei quem, Fábio Abreu... Qual é a relevância disso para as pessoas? Depois me perguntam assim, por que os meios de comunicação tradicionais estão perdendo tanta visibilidade? Porque eles são irrelevantes. Eles estão apenas fazendo um papel ridículo para agradar esses políticozinhos como o deputado Fábio Abreu, os outros deputados que são candidatos, o candidato do Firmino, porque vai que alguém ganha. Então eles não querem ficar mal com eles. Qual a pergunta constrangedora que você vê nos meios de comunicação? Por exemplo, o Dr. Pessoa ele deu uma entrevista em que ele errou para 3 milhões o número de habitantes de Teresina, quando Teresina tem apenas 800 mil. Qual foi o jornalista durante o programa da Meio Norte que questionou? Amadeu Campos questionou? Algum outro jornalista que estava no momento perguntou para o candidato se ele estava certo desses números? Muito provavelmente os próprios jornalistas não sabiam a quantidade de habitantes que tem em Teresina. Então, não tem situação constrangedora, não tem questionamento, não tem nada. Eles colocam apenas o microfone na boca do candidato e dizem, falem o que vocês quiserem e vamos estar aqui para fazer coro para suas falas. Notícia do GP1. Gessivaldo Isaías desmente diálogo com Fábio Abreu para vaga de vice. Jornalistas são moleques de recado. Eles estão o tempo todo mandando recados em nome dos políticos. E isso é qualquer coisa, exceto o jornalismo e exceto o jornalismo político. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem não. Eu só selecionei esse daqui porque eu realmente nem aguento ler essas notícias porque são muito irrelevantes. Inclusive hoje foi um dia que o Ciro Nogueira rompeu com o Wellington Dias. É uma notícia relevante? É relativamente relevante, mas para nisso. O que isso induz? O que vai acontecer a partir disso? O jornalista político não sabe. Eu vou fazer 3 questionamentos só sobre 3 candidatos, apenas 3 candidatos, que são grandes candidatos que estão no páreo. Onde você viu o Fábio Abreu perseguindo jornalistas? Você já viu o meu processo em algum meio de comunicação grande? Você já viu que o deputado Fábio Abreu está me processando, e está processando talvez outras pessoas
para silenciá-las. Essa não é uma notícia relevante para alguém que é candidato a prefeito de uma cidade? Por que nenhum jornalista fala sobre isso? O deputado estadual Fábio Novo, no dia, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, houve busca e apreensão na casa do governador do estado, Wellington Dias. Fábio Novo foi contra, criticou a Polícia Federal. Em qual meio de comunicação você viu isso? Em nenhum. Ele simplesmente... Será que não é uma notícia relevante o fato de um candidato ser contra a Polícia Federal, uma ação da Polícia Federal, e denunciar falsamente que a Polícia Federal está sendo usada politicamente? Ninguém questiona isso. É irrelevante para um candidato a prefeito, para um possível prefeito que possa vir a ganhar em Teresina? Onde você viu, por exemplo, uma notícia que não é um candidato, é o atual prefeito. Mas, por exemplo, Firmino anunciou que ele não ia mais receber 15% do salário de prefeito. Só que ele não recebe como prefeito, ele recebe como conselheiro, como professor da UFP. Você viu isso em algum meio de comunicação? Você não viu isso. Você viu apenas em meios de comunicação alternativos. Firmino anunciou que ele ia ter um corte no seu salário, mas ele não recebe salário como prefeito. E mesmo assim, nenhum grande meio de comunicação falou sobre isso. É um estelionato, é uma mentira que ele está informando para as pessoas, mas mesmo assim, nenhum jornalista que se diz jornalista está interessado nesse tipo de informação. É realmente assustador o nível do jornalismo político no Piauí. E se você tentar se informar pelos jornalistas políticos do Piauí, você vai sair sem saber absolutamente de nada.